E nesta segunda-feira, o pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, evitou comentar a fala de Lula, que abriu uma crise diplomática entre o Brasil e Israel, que estamos falando aqui desde o início. Em entrevista à rádio Band News, o deputado disse que sua posição a respeito do conflito já é amplamente conhecida. Não sou comentarista das falas do presidente da República. Ele teve 60 milhões de votos para estar onde ele está. Mas é um tema de campanha que está aparecendo aqui já. Eu não sou candidato a prefeito de Tel Aviv. Eu sou candidato a prefeito de São Paulo. Mas o senhor, por exemplo, eu quero discutir os temas da cidade de São Paulo. Já o apresentador da TV Globo, Luciano Huck, apesar de ter criticado as declarações de Lula sobre a contraofensiva israelense aos ataques do Hamas, foi relembrado por internautas por seu apoio à candidatura do petista nas eleições de 2022. A deputada Júlia Zanatta mencionou que Luciano agora tem um presidente que apoia narcoditaduras e que ataca os judeus. O também deputado Mário Frias afirmou, abre aspas, toda essa desgraça tem a sua digital. Não iremos esquecer, fecha aspas. Até a nossa Ana Paula Henke, o que não costuma responder a esse tipo de mensagem, comentou que o apresentador nunca esteve contra o extremismo, uma vez que apoiou Lula. Essa não dá para deixar sem resposta, não é, Ana? E você já foi elogiada aqui pelos nossos internautas sobre o seu comentário, sua resposta. Joyce, eu acho que é tão óbvio, né, essa resposta, né, como você mencionou. Eu raramente, mas raramente mesmo, conto nos dedos quantas vezes eu fui até a página de alguém para responder alguma coisa, até porque ofensa, injúria, difamação, né, isso tudo que está nas nossas leis, eu encaminho para o meu advogado e, né, já tirei muito dinheiro de comunista e doei para caridade por causa de injúria, calúnia e difamação. Mas nesse caso do Luciano Huck, um judeu, né, que fez campanha aberta para o Lula, sabendo que Lula é amigo de ditadores, nós fomos proibidos de mencionar isso pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2022, mas fizeram campanha de maneira explícita, vai salvar a democracia, que o Lula é o nome para o Brasil, sendo que a genética petista e a genética do Lula é muito conhecida de outros carnavais, não é, Joyce? É o Foro de São Paulo, são os laços profundos com ditaduras como Cuba, amizade profunda com Fidel Castro, com Chaves, Maduro, Daniel Ortega e, né, ditadores africanos. E aí, porque ele era candidato a presidente do Brasil, né, que teoricamente não está sob um regime totalitário, hoje temos nossas dúvidas, não, mas não vai acontecer. Todos nós sabíamos disso, todos nós. Então, simplesmente sinalizar uma virtude, não, olha, eu sou judeu, mas eu não colaboro com extremismo, mas colabora com o quê, então? Porque se você apoia Lula, você defende o Hamas, você defende o Hezbollah, você defende Maduro, Daniel Ortega, você defende todos esses ditadores sanguinários que não respeitam leis, que não respeitam constituições, que usam o aparato estatal para perseguições políticas. Então, assim, com todo respeito, viu, Joyce? Eu conheço o Luciano de muitos anos atrás, quando eu era atleta, mas eu vi aquilo e falei, isso aqui não, a gente não pode mais, Joyce, subir em cima do muro e fingir que estamos mornos diante de uma barbárie cometida pelo Hamas no 7 de outubro. Não tem, foi uma barbárie massa, foi uma barbárie horrível, covarde. E se nós podemos fazer alguma comparação com o Holocausto, a comparação é o 7 de outubro, porque israelenses, judeus foram mortos, crianças, bebês, adolescentes, simplesmente pelo fato de serem judeus. O que está acontecendo agora é uma resposta a um ataque violento. Então, muita gente hoje fala, né? Não, porque a resposta é desproporcional. Mas o que é proporcional, então? Os israelenses entrarem na faixa de Gaza e matar crianças, degolar bebês, estuprar mulheres, ou simplesmente dizimar esse grupo terrorista
da face da terra, até para que os palestinos de bem tenham uma vida decente, né? Agora, o Boulos defendendo, né, a fala de Lula sobre o Holocausto, eu finalizo o meu comentário com a mesma pergunta do outro, Joyce. Onde estão os judeus da cidade de São Paulo diante dessa fala do Boulos, como candidato a prefeito da cidade de vocês? Não vou ser prefeito de Tel Aviv? Eu não respondo pelas falas do presidente? Vocês vão continuar em silêncio também? Ele é deputado federal, né? Sim. Deputado federal. Ele foi bem votado. Ele tem um número grande de eleitores que, pelo menos, esses merecem um esclarecimento. Ou ele já agora só fala para os eleitores deles de São Paulo? Pois bem, esse assunto é de campanha. Pode falar, quem mora em São Paulo não se interessa com nada do que acontece, sobretudo quando acontece uma barbaridade dessas. O Holocausto, e o Boulos sabe disso, é um negócio tão grave que o Hitler não deixou nenhum assinado que pudesse incriminá-lo na autorização para a morte de que eles pretendiam que fosse dos 11 milhões de judeus existentes na Europa, em países controlados pelo Terceiro Reich e outros, e acabaram matando 6 milhões. Nesse filme que eu mencionei, a conferência, termina com... É interessante por isso. Eram integrantes do segundo escalão que planejaram a chamada solução final. O gente que coordena os trabalhos fala para quem está cuidando da ata, você sabe que palavras usar. Quando ela fala em gás, coisas desse tipo que nós conhecemos. O Boulos sabe disso. Então, essa não declaração do Boulos é uma afirmação interessante. Ele tem vergonha de comentar o que o Lula disse, porque ele sabe o que significa. Silvia, ele pensa que se esquivou, né? Não dando a resposta. Mas ao se esquivar, ou tentar se esquivar, ficou muito pior a situação dele, porque ficou claro que ele fugiu da resposta do principal cabo eleitoral dele, que é o Lula. Não tem como se dissociar. A imagem dele é indissociável, não tem como separar. Agora, e os 70 mil judeus, por exemplo, que vivem na cidade de São Paulo, a megalópole São Paulo, que tem um hospital, aliás, um dos maiores hospitais aqui é o Hospital Israelita, que tem lar para crianças, beneficente, que tem livrarias, e essas pessoas todas não merecem saber o que um dos principais candidatos a prefeito da cidade pensa sobre as declarações do seu padrinho eleitoral? É evidente que sim. O Boulos também vai tentar sumir com a foto dele em viagem à região, por exemplo. O Boulos vai tentar fazer desaparecer a foto dele com um senhor chamado Said, que apoia o Hamas, que foi defenestrado da Câmara dos Deputados, assessor legislativo, tinha cargo ligado ao deputado Márcio Gerri, do Maranhão. Ele vai tentar esconder essa foto. Ele estava lá ao lado desse senhor que zombou de uma mulher, por exemplo, que havia sido estuprada. Guilherme Boulos não tem como escapar. A imagem dele... Foi buscar alguma solução urbanística para São Paulo? Pois bem. É indissociável, não tem como. Piotr, para fechar 2 minutinhos. Eu estava vendo aqui se a suposta candidata a vice Marta Suplicy tinha se manifestado. Não, no Twitter pelo menos, ou no X, para usar a expressão mais moderna, não falou nada sobre o assunto. Muito bem lembrado. Enquanto o Lula discursava, havia aqui um presidente em exercício. O que tem a dizer o carneirinho Geraldo Alckmin? Doutor. Agora é doutor Geraldo. Doutor Geraldo, é o codinome, né? Ele voltou ao local do crime, acompanhou a volta ao local do crime com o codinome Doutor Geraldo. Encerrou, Piotr? Só para fazer menção aqui, a gente estava falando, o líder do MST, o João Pedro Stedley, agora engrossou as fileiras de apoio a Lula. Tá bem. Então vamos lá. Paulo Pimenta, Janja, Gleisi
e João Pedro Stedley. E o grupo Prerrogativas? O Prerrogativas também se manifestou já? O Prerrogativas e o Hamas. E o Hamas. Não pode se dizer que esteja bem acompanhado. Mas olha só, um partido, né, que, como já vimos no passado, que tem diálogo cabuloso, não é isso? É um partido que tem ministros que sobem o morro sem proteção, sem absolutamente nada, né? E agora com essa lista aí de apoio a Lula, é o que nós falávamos lá em Minas, Piotto, Silvio, Mestre e Joyce. Boi preto conhece boi preto. Ana, vou só complementar a sua indagação sobre o que as pessoas deveriam, nesse momento, se manifestar. Cadê todas essas pessoas que apoiaram Lula lá atrás? E as universidades todas pelo mundo que deram prêmio ou título honoris causa ao Lula não vão se manifestar? Porque nós estamos diante de um caso de antissemitismo, uma acusação, aliás, não tem solidariedade de líderes internacionais, de democracias do mundo civilizado, do mundo democrático. Essas universidades vão manter o título? Aliás, a Universidade de São Paulo recentemente concedeu ao presidente Lula o prêmio, a comenda Luiz Armando Salles, se não me engano, também aqui na Universidade de São Paulo. E aí, alguma manifestação? Nós estamos diante de um caso em que o presidente da República, não se pode dizer por ignorância, não, porque ele tem, no mínimo, ele tem assessores que sabem diferenciar uma coisa da outra, comparou uma ação do Estado de Israel defendendo o seu território, buscando terroristas que ainda mantêm civis israelenses sequestrados, que matou mais de 1.200 em seu solo num ataque vil e violento. Ele comparou essa ação do Estado de Israel, que foi vítima, sim, de algo comparável na Segunda Guerra, de um genocídio apenas por serem judeus, como Ana já fez menção, ele comparou isso ao Holocausto. A gente já tem falado há muito tempo aqui que o Lula usa expressões da Segunda Guerra com o conhecimento zero e com o desrespeito gigante. Mas agora passou de todos os limites, né? Se é que já não tinha passado.